Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Neste momento, amados, mais uma vez venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de nós, de meus amados irmãos em Cristo Jesus. E neste momento abençoo vocês com essa maravilhosa série que tem por tema A Graça nos salvou e continua a nos salvar. Base desse nosso pequeno estudo se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que está escrito: Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Tradução Bíblia Linguagem de hoje. Primeira pergunta: a graça de Deus foi dada a todos por meio de quem? A graça de Deus foi dada a todos por meio de quem? Romanos capítulo 5, 15 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Então a palavra nos revela que a graça foi nos dada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, Jesus trouxe essa graça ou Ele é essa graça? Jesus trouxe essa graça ou Ele é essa graça? Então, Lucas capítulo 2, verso 8 ao verso 11, verso 22 ao verso 35, a palavra nos revela que Jesus não simplesmente trouxe essa graça, mas que Ele é essa própria graça. Amém? Glória a Deus. Terceiro, Jesus foi escolhido pelo Eterno para ser essa graça antes do crer. Jesus foi escolhido pelo Eterno para ser essa graça antes do que? 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao verso 20. Então a palavra nos revela que ele foi escolhido antes da criação do mundo. Quarta, a salvação do homem aconteceu antes ou depois do pecado? A salvação do homem aconteceu antes ou depois do pecado. Então, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao 20, 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 e o verso 9, traduções de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel e na linguagem de hoje. Então a palavra nos revela que essa salvação aconteceu antes do pecado, de acordo com os textos que eu acabei de passar para vocês. Quinta pergunta: por causa do que essa salvação aconteceu antes do pecado? Por causa do que? Então, de acordo com Atos capítulo 2, verso 22 e 23 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, a palavra nos esclarece que essa salvação aconteceu antes do pecado por causa da presciência de Deus. Por causa da presciência de Deus. Sexta e última pergunta: e o que significa presciência? Então a palavra presciência é a mesma onisciência de Deus, que significa conhecimento sobre o passado, o presente e o futuro. De acordo com o Salmo capítulo 139, verso 1 ao 6, verso 15 e 16. Isaías capítulo 41, verso 4, 42, verso 9 do capítulo também, capítulo 44, verso 6 ao 8 e capítulo 45, verso 21, Bíblia Linguagem de hoje. Então todos esses textos são textos esclarecedores, aonde nos revela que a presciência de Deus é a mesma onisciência. Então, como realmente Deus ele já sabia do que realmente iria acontecer tanto no mundo celestial, ali no meio dos anjos, quanto também aqui na terra, então foi por isso que com antecedência realmente o Eterno ele realmente preparou a solução. Então a solução para essa situação que estaria acontecendo tanto no céu e que do céu estaria dando continuação à terra, então o Pai ou o Eterno já tinha programado ali, já tinha preparado um plano de salvação antes da existência dos anjos e
do homem. A graça nos salvou e continua a nos salvar. Esse é o segundo estudo, e a base desse estudo se encontra em Romanos capítulo 8, verso 24, que está escrito: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Glória a Deus. Primeira pergunta: aonde aconteceu a salvação do homem? 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao verso 21, Romanos capítulo 8, verso 24 e Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, traduções de Bíblia. Na linguagem de hoje, Nova Versão Internacional e Almeida Corrigida Fiel. Então, de acordo com esses textos, a palavra nos revela que a salvação do homem aconteceu na eternidade. Glória a Deus. Segundo, o que o homem fez para ser merecedor dessa salvação? O que o homem fez para ser merecedor dessa salvação? Salmo 49, verso 7, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, Colossenses capítulo 3, verso 4 e 5. Então a palavra nos revela que o homem, ele fez o que ele fez, simplesmente nada. Então ele não fez nada para ser merecedor realmente dessa salvação. Então nada ele fez, porque até mesmo nem sequer ele existia. Mas como Deus, como o Eterno já é conhecedor de todas as coisas, ele já sabia de tudo aquilo que realmente viria a acontecer, e foi por isso que exatamente tudo foi programado com antecedência. Amém? Terceiro, ao salvar o homem na eternidade, o que deu-se início nesse momento? 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 e 9. Então a palavra de Deus, ela nos esclarece que deu-se início à sua salvação. Então a salvação do homem teve início na eternidade. Olha que maravilha. Então foi na eternidade que deu-se início à salvação do homem. Então eu quero ler aqui alguns textos esclarecedores, amado, que olha que interessante. Aqui em 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 e 9, tradução de Bíblia, Nova Versão Internacional, está escrito assim: pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Olha que maravilha. E o outro texto está escrito assim, ó: o plano da salvação foi estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro morto desde antes da criação do mundo. Apocalipse 3, verso 8, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao 20, Bíblia Linguagem de hoje. Ó, que mistério da redenção! O amor de Deus por um mundo que o não o amou. Quem pode conhecer as profundidades daquele amor que exerte todo o conhecimento, todo o entendimento? Isso está registrado em Patriarcas e Profetas, página 33, parágrafo 3. Então, amados, veja, tanto a palavra quanto o escrito sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vimos aqui realmente uma confirmação clara que realmente tudo foi preparado com antecedência, né? Então nada realmente foi preparado posteriormente, ou seja, quando o homem veio realmente a desobedecer, automaticamente foi ali feito um plano imediatamente para realmente salvar o homem daquela sua triste condição. Então isso não aconteceu naquele momento, mas aconteceu muito bem antes, e até bem antes
ele vir à existência, certo? Então foi por isso que nós fizemos um comentário, amado, interessante, foi por causa deste projeto ser determinado muito antes da existência do homem, é que realmente quando ele veio à queda, ele automaticamente não foi consumido imediatamente pela sentença de condenação que recaiu sobre ele. Então ele não foi imediatamente por causa do quê? Por causa exatamente deste plano que realmente tinha sido ali feito, realizado antes de sua existência, certo? Então, continuando, amados, quarta pergunta: o homem seria e é salvo do quê? O homem seria e é salvo do quê? Então, Gênesis capítulo 3, verso 17 ao 19, e Ezequiel capítulo 18, 4, Romanos capítulo 5, 12 e o verso 16 e capítulo 6, verso 23 de Romanos. Então a palavra nos revela isso que nós estávamos comentando aqui para vocês, que o homem seria e é salvo da condenação da lei de Deus. Porque foi isso que o Senhor falou para o homem quando colocou o homem no jardim do Éden: de toda árvore tu comerás, mas desta tu não comerás, porque o dia que tu comeres certamente morrerás. E lá no livro de Ezequiel está dizendo: ó, toda alma que pecar essa morrerá. E lá Paulo em Romanos, ele diz claramente 6:23, porque o salário do pecado é a morte, certo? Então essa era a sentença da condenação da lei de Deus, amados, né? Que realmente recairia sobre o homem se eles viessem a desobedecer a essa santa lei. E que na realidade nós vemos pelo contexto que realmente a decisão do homem foi para desobedecer esta lei, certo? Então ele realmente seria e é salvo da condenação da lei de Deus. Quinta pergunta: o homem foi salvo por completo na eternidade? O homem foi salvo por completo na eternidade? Salmo 74, 12, Atos 13, 45, 46. Então, amados, o homem, na realidade, ele não foi salvo por completo na eternidade. Por que ele não foi salvo por completo na eternidade? Lembrando que a salvação do homem lá na eternidade apenas deu-se o quê? Olha que interessante, pelos textos que nós apresentamos, apenas deu-se início à salvação do homem. Então a salvação do homem deu início na eternidade. Então se iniciou na eternidade, amados. Então não quer dizer que realmente ele foi salvo por completo na eternidade. Não. Apenas lá na eternidade, apenas deu-se início à salvação. Então isso nos traz um entendimento que essa salvação ela estaria dando sequência. Olha que interessante. Então o início dela aconteceu na eternidade, certo? E uma vez que viesse agora o homem à existência, então automaticamente daria-se início a essa, ou seja, daria continuação a essa salvação, certo, amado? Então daria continuação a essa salvação. E esses textos aqui, todos eles comprovam isso, tá, amados? Então vamos lá, sexta pergunta, sexta e última. O homem foi salvo e continuaria a ser salvo por Cristo no pecado ou do pecado? O homem foi salvo e continuaria a ser salvo por Cristo no pecado ou do pecado? Foi o detalhe que eu acabei de explicar para vocês, né? Então, a salvação do homem se iniciou na eternidade e estaria dando continuação a essa salvação para o homem no pecado ou do pecado. Então, vamos lá. Isaías 53, verso 53, verso 4 ao verso 8 e o verso 11. João capítulo 1, 29, 1 Coríntios capítulo 15, 3, 1 Pedro capítulo 2, verso 21 ao 24 e 1 Epístola de João capítulo 3, verso 4.
Então, de acordo com esses textos esclarecedores, amado, a palavra nos revela que o homem não seria salvo no pecado, mas do pecado. Olha que interessante, amado. Então, o homem não seria salvo no pecado. Então, no plano que realmente foi projetado antes da sua existência, esse plano, ele realmente foi projetado para acontecer realmente aí na vida do homem, ou seja, para salvar o homem não no pecado, mas do pecado. Olha que interessante, né? Que realmente dentro desses textos, amado, vocês aí vão ter uma confirmação clara. E eu quero aqui fazer aqui o comentário, trazer aqui o comentário dos testemunhos de Jesus, de acordo com esses textos, todos esses textos que eu apresentei para vocês, que nós vamos ter assim um esclarecimento a mais com referência a essa salvação que estaria se dando ao homem, livrando ele, não realmente, salvando ele não no pecado, mas do pecado. Olha o que está escrito: o propósito integral de Deus em dar seu Filho pelos pecados dos homens é que o homem seja salvo, não em transgressão e injustiça, mas abandonando o pecado, lavando suas vestes de caráter, tornando-as alvas no sangue do Cordeiro. O pecado precisa ser deixado, odiado, e a justiça de Cristo aceita pela fé. Dessa maneira, o divino coopera com o humano, e assim o ser humano ele passa a cada dia e a cada momento ser salvo. Olha que maravilha, queridos. Então veja que realmente quando eu fiz essa expressão para vocês, que o homem ele seria salvo não no pecado, ou seja, não realmente praticando, decidindo a permanecer na transgressão ou na desobediência à lei de Deus, mas sim decidindo a se sacrificar para realmente obedecer a esta lei, certo? Então ele foi realmente salvo, realmente seria salvo do pecado, ou seja, né, da transgressão da lei de Deus, porque na transgressão da lei de Deus não há possibilidade, amado, de realmente o homem ser participante da salvação. Não há essa possibilidade. Por quê? Porque o projeto ele não foi projetado para isso. Ele foi projetado para salvar o homem do pecado e não no pecado. Então todos aqueles que tomam uma decisão de permanecer em seus pecados, os tais não poderão ser participantes da salvação. É por isso que lá pela graça do Senhor, eu pretendo detalhar muito mais no terceiro estudo. Então no terceiro estudo, amado, que se assim o Senhor me permitir, amanhã eu estarei aí passando para vocês, eu vou estar detalhando a mais esse ponto. Então eu não parei por aqui, não encerrei por aqui esse detalhe, mas estarei trazendo mais esclarecimento no estudo de amanhã, que aí vocês vão ter uma compreensão muito mais ampla com referência à questão de o homem não ser salvo num pecado. Então vocês vão ter esse entendimento, certo, amado? Então que o Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar e com certeza, ou seja, continuar nos abençoando, e com certeza eu espero vocês amanhã. Amém? Glória a Deus.